Esse é o primeiro hangout que a gente vai fazer do Projeto Medicina, com o objetivo de ajudar o pessoal que tá querendo medicina, de tal maneira que a gente vai entrevistar as pessoas que já passaram em medicina. E o nosso primeiro entrevistado de hoje é o Kelvin, que ele foi aprovado em medicina na USP, ele é de São José dos Campos. Fala um pouco aí de você, Kelvin. Olá, boa tarde. Meu nome é Kelvin, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu me mudei muito já para muitos estados diferentes. Eu estava em São José dos Campos, eu fiz meu ensino médio lá e agora estou aqui estudando aqui na USP. Acho que é isso. Então, conta como foi um pouco o teu ensino fundamental, a tua trajetória. Você fez ensino fundamental lá em São José? Então, o meu ensino fundamental, eu me mudei bastante, então eu fiz em várias escolas diferentes. A maior parte das escolas eram escolas adventistas. Uhum, Eu estudei um pouco em Vassouras, que é uma cidade onde a minha mãe fazia faculdade lá. uhum. Eu estudei um pouco em Nova Friburgo, em São Paulo e em São José também, mas eram várias escolas diferentes. As escolas eram escolas normais, escolas particulares, mas não tinham objetivo de preparar, não era um objetivo de ser forte na questão acadêmica mesmo. Entendi. Não tinha grandes atividades Uhum, extracurriculares nos estudos, uhum. assim. E aí tem aquela pergunta básica, né? Que inclusive no grupo todo mundo faz, todo mundo. E o pessoal enfim, pergunta para muita gente que já passou: por que medicina? Por que você escolheu? Você tem na tua família alguém que é médico? Como que. Então, a minha mãe ela é médica. Uhum. Isso teve um efeito muito, muito grande para eu escolher, né, medicina, porque ela fez faculdade quando eu era pequeno. Então, eu tinha 5 anos e ela começou a fazer faculdade. Ah, entendi. E eu cheguei com ela para a faculdade Você e chegou aí com sempre ela para a faculdade? cheguei, eu era pequenininho, ficava lá, pegava papel, ficava desenhando coisas, e a aula dela lá acontecendo, eu ficava lá dentro. Ah, entendi. Então a minha mãe realmente me incentivou bastante para isso. Entendi. E eu sempre gostei de biológicas também, assim, eu gosto muito de exatas, mas eu gosto de aplicar exatas na biologia, Sei. nas questões biológicas, né? E por que medicina na USP? Olha, essa daí é a, a faculdade muito qualificada, tem muitos cursos fortes, tem muita questão interdisciplinar, então, e a área de pesquisa, que eu tento fazer pesquisa, Uhum. é muito forte aqui na USP, então acho que foi essa a maior razão. Entendi. Então você quer fazer pesquisa. Tipo, o teu objetivo é fazer pesquisas na área médica, é isso? Exatamente. Ah, entendi. E na época que você estudava, você estava estudando no vestibular, qual que era a maior dificuldade, Kelvin, que você tinha para estudar assim, no teu dia a dia? Olha, minha maior dificuldade era com português, que eu achava muito difícil. Eu Português? achava, eu achava que era meio confuso, assim, não dava para entender Sim. bem o que queriam dizer, e eu Sei. não entendia as respostas das coisas. Porque nas nossas matérias, quando eu não sabia, eu olhava a resposta lá, tá errado por causa disso. Em português estava errado, eu não entendia por quê. Por que tá errado? Por que tá errado isso aqui? E Entendi. isso para mim era muito difícil. E eu vi que a tua nota em redação, quando você passou, foi muito boa, inclusive, né? E como foi que Foi, você, pois é. e como foi que você fez para para superar esse desafio aí, para superar essa dificuldade com o português? É porque assim, Então, a gente fala português e redação ao mesmo tempo, não é? Ou a tua sim, dificuldade sim. era só com português? Não, a minha atividade era tanto com português como com redação, mas Sim. por incrível que pareça, eu passei com as minhas melhores notas foram tanto em português como em redação, né? Então, eu acho que é até interessante eu falar isso, porque pode ajudar bastante gente que está com a mesma Uhum. dificuldade que eu estava. Sim. A dificuldade era essa, eu não achava lógico, não achava que fazia sentido a redação em português, eu não sabia. E eu fiquei com tanta raiva de não entender
estava acontecendo que eu acabei pensando, como é que as pessoas aprendem português? Como é que as pessoas que sabem muito português, que sabem muito redação, que escrevem muito bem, como é que as pessoas aprenderam? E como é que se faz para aprender essas coisas de verdade? Assim, foi o que eu pensei. E eu resolvi pegar um livro, foi um livro que mudou completamente, assim, tudo que eu passei de ser ruim em português para ser bom em português. Foi um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna, que o professor de português não me recomendou. Comunicação em prosa moderna? Isso. É Ah, um tá livro grande certo. até, mas foi... Entendi. Depois a gente coloca o link aqui embaixo para o pessoal ver esse tipo de coisa, porque vai ter muita gente que vai procurar, com certeza. E, Beleza. assim, tem uma pergunta aqui que, inclusive, eu acho que você pode responder muito bem porque tua mãe é médica. Em geral, assim, a gente sabe que em qualquer universidade, medicina é realmente um dos cursos mais concorridos. E isso muitas vezes acontece pela sensação que as pessoas têm de que a medicina vai me proporcionar um status, então enfim, vou ganhar, entre aspas, dinheiro fácil, enfim, dinheiro fácil entre aspas, né? Porque em geral o pessoal sabe que médico trabalha bastante, mas você sabe que a maioria, tipo, tem De muita gente que pensa facilidade assim, não tem. isso, e acaba escolhendo medicina exatamente por causa disso. O que você diria, tipo, pela experiência que você tem, pela vivência, inclusive com a tua mãe, que é médica, o que você diria para essas pessoas? Você acha que é por aí mesmo, ou não? Olha, em primeiro lugar, eu digo que essa questão de muitos quererem fazer medicina por conta da valorização, eu acho que é um pouco natural, assim, essa Uhum. questão da valorização não é só salário, é valorização de uma cultura mesmo, assim, a pessoa que é médica hoje no Brasil ela é bem recebida, Sim, sim. é a questão do status que foi colocado mesmo, né? Uhum. Então eu acho que isso é natural, mas o que eu vejo é que os Uhum. melhores médicos, assim, não são as pessoas que fazem isso por status, digamos, certo? Entendi. Embora o status influencia todo mundo na decisão. Não, claro, com certeza. A minha mãe, ela, por exemplo, ela sempre teve o sonho de fazer medicina, assim, e ela é uma médica muito boa. Uhum. Então, eu acho que essa questão de ter o sonho de fazer medicina é muito importante para a pessoa poder se dedicar bastante. E aí, para a pessoa que só está fazendo pelo status também, isso pode atrapalhar na hora com os pacientes. E tem muitos médicos até dizem que não tratam bem os pacientes, isso é uma coisa muito chata. Entendi. Assim, saindo um pouco dessa área mais filosófica, Aham. qual das características pessoais tuas, assim, que você considera que foi a mais importante para a tua aprovação em medicina? Tipo, é, gostar de estudar de tal maneira, ser concentrado, enfim, isso. Conseguir concentração, que em geral, poucas pessoas conseguem, que assim. Olha, eu sempre fui um defensor assim, de que é bom a pessoa conseguir estudar por conta própria. Eu acho que isso me ajudou. Eu tenho uma certa facilidade para isso. Uhum, Eu acho que eu pegar os materiais que me sugeriam e realmente lê-los, assim, eu tinha uma certa vontade de pegar o material e não ler um pedaço ou outro. Eu queria pegar ele e ler do começo ao fim. Isso me ajudou bastante. Então, uhum. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui do grupo que postaram lá. É, legal. postaram ontem à noite eu postei lá no grupo de madrugada e o pessoal acabou gostando da ideia e sugeriram 6 perguntas aqui. Vou fazer. A Natália Cristina ela perguntou como controlar a vontade de desistir. Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas pelo menos com muita gente que estuda para medicina isso acontece. E aí, como controlar essa vontade, se ela vier, enfim. Vontade de desistir. Então, eu acho que a melhor maneira de não desistir é tentar melhorar a própria. Melhorando um pouquinho de cada vez, assim, né, em Uhum, relação aos vestibulares, em relação aos estudos. uhum, Não colocar para si uma coisa muito grande quando você tem que crescer
tem que dar os primeiros passos ainda, eu acho que isso é a parte mais importante. Tem muitos que precisam, tem muita gente que entra com a mentalidade de, nossa, eu vou pegar essa matéria aqui e eu vou aprender tudo agora. E tem que pegar o básico primeiro, é o que eu digo. Entendi. Legal. Aí a Ana Letícia Mendes, ela tem uma outra pergunta aqui. Onde encontrar motivação quando você está desanimado ou desacreditado? Mais ou menos na mesma linha, assim, na questão motivacional, porque Aham. realmente a gente sabe, assim, que tem gente que passa, é igual o ITA, tem gente que passa 3, 4, 5 anos estudando o Sim, ITA e não tem. consegue passar, e você acaba, chega um ponto que você começa a colocar as tuas vontades em xeque, e por conta de família, por conta de tudo, e tipo, onde que você consegue motivação para essas horas assim? Motivação para as horas de estudo, Isso, onde encontrar motivação quando você está desanimado? está desanimado. Olha, isso é uma coisa difícil para mim responder, para eu responder, desculpa. Porque eu sempre coloquei sempre que eu estava desanimado, eu queria terminar logo o que eu estava fazendo e estudar mais aquela matéria, justamente porque eu estava desanimado disso. Sim. Mas eu Uhum. entendo que é uma coisa complicada, Sim, essa sim. questão motivacional. Uma coisa que eu acho que ajuda bastante, assim, é uma certa competição saudável com algum amigo seu que esteja mais ou menos na mesma situação e que esteja Uhum. disposto a fazer isso também. Então, uma certa... Poxa, vamos fazer essa lista aqui, vamos pegar esse livro aqui para ler. Eu acho que é uma coisa saudável, assim. Olha, tô aqui fazendo, vem também fazer esse material. Eu acho que isso ajuda bastante na motivação. Entendi. Essa aqui é fácil. Como a família lidou com essa decisão? Já que a tua é médica, então acaba que fica mais fácil, acredito eu, né? A minha mãe gostou bastante, né? Minha mãe, minha mãe sempre me apoiou, meu pai também, então essa eu acho que foi fácil mesmo. Foi Aí, tranquila para mim. essa foi da Pamela. E tem a pergunta do Jean Souza aqui. Em algum momento a família deixou de te apoiar nessa decisão? Ou como você conseguiu lidar com isso? Não, a minha família não deixou de apoiar. Isso, Entendi. eu agradeço muito a minha família por isso, mas entendo que muitas pessoas não têm o apoio da família, isso atrapalha. Eu só digo para não desistirem por conta disso. Às vezes é uma questão de não ter tido essa oportunidade, mas não desistam. Tentem estudar por conta própria. Depois, no futuro, a sua família vai apoiar você quando der tudo certo. É isso que eu digo. O Nitai pergunta, aí volta mais para estudos, né? Quantas horas por dia você estudava e como que você estudou? Horário de estudo, exercício, livros? E falando mais como que era a tua rotina de estudos? Em que livro você estudava? Se é que você lembra ainda, né? Não sei se você lembra. Lembro. Muitas pessoas gostam de ter uma rotina de estudo bem com as horas para cada matéria, para cada. Sim. Eu sempre estudei menos horas do que a maioria das pessoas costuma dizer que estuda. Uhum. Eu tenho minhas dúvidas se as pessoas estudam tanto tempo como elas dizem que estudam. Eu vejo muita gente dizendo que está 8 horas por dia estudando. Eu acho difícil, assim, alguns devem conseguir. O que eu sempre fiz foi estudar umas 4 horas por dia, mas 4 horas, sim, de estudo tem que ser aquele estudo que cansa mesmo, porque Sim, o estudo que aprende mesmo é o estudo cansativo, não é uma coisa sim. assim, tranquila. E outra Eu acho. coisa, assim, eu acredito que quantidade não necessariamente signifique qualidade também, né? Você acaba muitas vezes estudando 8, 10, 12, mas você rende como se tipo, tivesse estudado duas ou três. Pois é, justamente. Isso depende muito também. Tem muita gente que me pergunta em relação a isso. E
Cara, quantas horas eu preciso estudar por dia para passar? Isso tudo depende de você. Tem gente que para passar, tipo, sei lá, no ITA ou em medicina mesmo, estudando 2 horas por dia consegue. Tem gente que estudando 12 horas não consegue. E esse cara que 2 horas estuda. por dia é pouco. 2 horas por dia é Então, pouco. um exemplo só. Esse exemplo foi muito, muito exagerado até, mas. Não sei, Mas assim, alguns talvez consigam, mas é. Mas o que eu acho é que tempo demais e começa a não render e geralmente não é estudo de verdade, é muito tempo perdendo, muito tempo parando para pensar, muito tempo virando a página do livro de um lado para o outro para ver quantas páginas falta. entendi. Geralmente, quem diz que estuda tanto tempo assim não está estudando de verdade. Eu acho que Você o resolvia estudo de muito. verdade de algumas horas já é suficiente, então você tem que ficar feliz quando conseguir. Entendi. Oi? Desculpa. Você resolvia muitos exercícios? Olha, isso depende muito da matéria. Algumas matérias eu achava melhor resolver, estudar muita teoria, não resolver muito exercício. Uhum, Algumas matérias eu preferia fazer um monte de exercícios. Algumas eu preferia ficar muito tempo fazendo exercícios, mas só exercícios mais difíceis para ficava bastante tempo em cada exercício. entendi. Eu posso falar um pouquinho de cada uma aqui, só Sim, para ter uma ideia. Em matemática, eu sempre gostei de pegar exercícios mais difíceis. Então, para mim, matemática não adianta resolver uma lista de 100 problemas sem problemas. Isso não adianta muito. O que mais adianta é pegar um problema difícil, ficar 1 hora tentando e depois conseguir. Assim, isso muda muito na matemática. Agora, em física e química, eu acho legal resolver vários exercícios, resolver essas listas. uhum, Em humanas, eu preferia ler mais teoria. Quanto mais teoria eu lia, eu me sentia mais confortável para resolver. Assim. entendi. Os exercícios não achava tão proveitoso assim. Também são, mas não são com tanta importância. Para mim, a teoria era mais importante. Português também. E a última pergunta aqui para a gente encerrar, eu acho que é da Marina Leite. Ela pergunta, ela queria saber em geral qual que é a média de idade do pessoal que passou junto contigo. É o pessoal mais jovem, o pessoal mais velho, ou como que, como que é? Você sabe mais ou menos? Olha, é uma coisa bem interessante. Assim, tem algumas pessoas novas, então tem uns 20, 25% das pessoas que são bem novas, que entraram com 17, 18 anos, Uhum, mas daí tem mais alguns com 19, com 20 e tem um ou outro que são bem mais velhos. Então tem muitos com 25, 26, 27, uns com 30 e poucos. Tem até um senhor de 54 anos, muito meu amigo, que entrou aqui também. sério? Então muda bastante, assim. Mas tem pelo menos umas 50 pessoas aqui com mais de 20, com 25 anos, não sei, 23, 20, mais de 23 anos. Entendi, Kelvin. Espero que não tenha errado aqui nos números. Entendi, Kelvin. Eu quero te agradecer aí pelo teu tempo aí. E, assim, pedir desculpa em geral do pessoal, porque eu sou de computação, na verdade, não sou nem de medicina. Fundei o projeto Medicina junto com algumas outras pessoas, junto com os meus sócios. E, mas assim, não sou entrevistador, não sou nada, eu só tive essa ideia de. Nossa, tá ajudando muita gente aí. Esse projeto Pois Medicina é, ajuda muita gente. tive a ideia de ajudar o pessoal aí, entrevistando algumas pessoas. Eu vou. Que vão participar também. E eu te agradeço aí pelo teu tempo, te agradeço aí, e vamos ver qual que vai ser o feedback das pessoas aí do vídeo. Agradeço pela possibilidade de falar aqui. Boa sorte para todos vocês. Tá certo, Obrigado. grande abraço. Até mais.